Irmãos, abramos novamente as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4. E leiamos novamente um dos textos que lemos ontem pela noite. Efésios 4, de 10 a 13. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Leiamos ainda na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, os versos 7 e 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aqui vamos destacar essa frase, o ministério do Espírito, no singular. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, apresentamos nossas vidas uma vez mais diante de Ti nessa noite. Confiamos e dependemos da habilitação do Teu Espírito Santo para compreendermos as Escrituras, para falarmos e ouvirmos a Tua Palavra. Por isso te pedimos que o Senhor alcance entre nós um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor mesmo possa falar aos nossos corações, realizar o Teu trabalho em nossas vidas, iluminando-nos, convencendo-nos, levando-nos ao arrependimento, ministrando aos nossos corações. Assim nós te pedimos confiados, no precioso nome de Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ontem então, no primeiro passo que demos, compartilhando algo sobre a obra de Deus, nós destacamos 3 aspectos. O primeiro, a obra de Deus com relação ao seu Filho. E citamos vários textos e muitos outros poderiam ter sido citados. Em resumo, a obra no singular, a obra de Deus quanto ao seu Filho, é que ele tenha primazia e preeminência em todas as coisas, como Paulo descreveu na Epístola aos Colossenses. A obra de Deus quanto ao Filho é que o Filho seja cheio com todas as coisas, porque tudo foi criado para ele, e ele é o herdeiro de todas as coisas. Ainda a obra de Deus para com o Filho é que também o Filho encha todas as coisas, de tal modo que nessa gloriosa revelação que aguardamos, a segunda vinda, a parousia do nosso Senhor Jesus, nós estamos certos pela Sua palavra de que não haverá nem um lugar nesse universo, na Sua segunda vinda, que deixe de ter uma impressão definida da Sua glória. Então, essa é a obra de Deus com relação ao Filho, ou quanto ao Filho. A obra de Deus quanto a nós, também buscando examinar a essência dela, o que nós vimos, que a obra de Deus com relação aos filhos, agora,
é que eles sejam transformados de glória em glória à imagem do primogênito, do Filho. Então, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3,18. E por que é assim? Romanos 8, verso 29, Paulo vai dizer que aqueles que o Senhor predestinou, Ele chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Esse é o verso 30 de Romanos 8. E o verso 29 vai dizer que os que de antemão conheceu, na sua presciência, Ele conheceu a estes de antemão. Quem são esses? São os que são chamados por Ele mesmo, na Epístola aos Efésios, de aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Eleitos em união com Cristo. Então, a esses que Ele pré-conheceu na sua presciência, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa é a obra de Deus com relação aos filhos, ou quanto aos filhos. E vimos também um terceiro passo que demos já ao final do tempo, ontem pela noite, qual é o caminho e qual é o processo para que essa obra possa ser realizada. E vimos que até mesmo com relação ao Filho, o caminho foi o mesmo. Para que o Filho pudesse ter essa posição de se assentar e ser exaltado ao supremo lugar do universo, Filipenses capítulo 2, recebendo um nome que está acima de todo nome, examinamos aquele termo, Deus o hiper exaltou, uma menção única em todo o Novo Testamento, colocando então naquela posição de suprema majestade. Por que foi assim? O texto de Filipenses é muito claro. Porque na sua descensão, aquele que subsiste em forma de Deus, não julgando uma usurpação ou um lugar inadequado, algo indevido, ser igual a Deus. Ele não julgou assim, porque Ele é Deus. Mas Ele então desceu dessa posição de glória, deixando e abrindo mão das prerrogativas divinas, não dos atributos divinos, porque Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Então, abriu mão das suas prerrogativas divinas, de receber glória, de receber honra. Então, Ele desce dessa posição e assume natureza humana. Porque os filhos têm participação comum de carne e sangue, então destes também Ele participou. E por causa da sua obediência até a morte, e morte de cruz, então Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, para que o Filho eterno, que é em si mesmo Deus e é em si mesmo herdeiro de tudo, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Ele assume natureza humana, há algo que precisa ser trabalhado nesta vida humana. Então, embora Ele tenha sido um homem perfeito, o livro de Hebreus vai nos dizer que Ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Ou seja, Ele teria que aprender obediência pelas coisas que sofreu. Isso significa que nosso Senhor realmente viveu uma plena vida de homem, vida humana, inclusive aprendendo a obediência pelas coisas sofridas. Ou seja, quanto mais Ele sofria na sua história humana, mais Ele obedecia. Até a plenitude da obediência, que foi expressa onde? Na cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Então, graças ao Senhor, porque esse é o nosso Salvador, totalmente homem, assim como é totalmente Deus. Que mistério, que maravilha, que vida, Redentor divino humano. Então, o caminho para que Ele fosse exaltado a essa posição, qual foi? A cruz. E assim, o processo e o caminho para que os filhos alcancem a posição por Ele designada é o mesmo. Sem cruz, sem glória. Sem cruz, sem coroa. Então, o que é importante, amados irmãos, é que nós sejamos claros sobre o significado do caminho da cruz. O caminho da cruz para nós cristãos não é uma opção.
Oh, que pena e que tragédia, que tantas vozes são contrárias a esse tema. Mas não é de nos admirar, porque Paulo em Filipenses 3, verso 17, ele já disse assim: porque alguns, eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque o Deus deles é o ventre. A sua glória está na sua própria infâmia, visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Então esse assunto não é novo. Inimigos da cruz existem há 2000 anos, desde que a cruz ocorreu. Então, meus amados irmãos, que estejamos tão claros diante do Senhor, que o Senhor não apenas confiou à igreja a palavra da cruz, 1 Coríntios capítulo 1. Aquela que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas Ele confiou àqueles que pertencem a Ele o caminho da cruz. Não apenas a palavra da cruz, mas o caminho da cruz. A palavra da cruz é ineficaz nos nossos lábios, se nós não somos aqueles que conhecem o caminho da cruz. E o que é o caminho da cruz? Aí concluímos ontem. É o trabalhar do Senhor na vida dos filhos, para que eles sejam transformados à imagem do Filho. Por que meios? Primeiro, aspecto do trabalho da cruz. Me permita reenfatizar isso. A ação da palavra viva e eficaz de Deus em nossas vidas. Como inimigo de Deus, Satanás, ele conhece muito bem que esse instrumento afiado, eficaz de Deus, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer faca do sacrifício. Literalmente é essa a palavra ali. E ela então é capaz de penetrar em áreas inatingíveis por qualquer recurso humano, por qualquer ciência humana, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, e sondando pensamentos e propósitos do coração. Guardemos em nossos corações, pensemos sobre isso, que na medida em que acolhemos a palavra que o Senhor nos tem falado, como dissemos ontem, no nosso quarto secreto, na nossa jornada pessoal com o Senhor, aqui, ali, acolá, através de um irmão, de um livro, sobretudo da sua palavra escrita, a Bíblia, sua santa, inspirada palavra, verbalmente inspirada, inerrante, infalível, a faca do sacrifício. Se nos rendemos a esta palavra que temos ouvido da parte do Senhor, então a cruz está trabalhando em nós. Então, quão importante, meus irmãos, é que essa palavra seja uma palavra aberta. Todos os avivamentos espirituais, sem exceção, na história da igreja. Aliás, por causa deles, nós estamos aqui. Todos eles concederam à igreja uma Bíblia aberta de novo. E toda a causa da sequidão da igreja, antes desses avivamentos, que são sopros do Espírito de Deus, rejuvenescedores, revigoradores, para que o testemunho do Senhor pudesse ser mantido. Do contrário, a igreja não existiria até esse momento. Então, a causa dessa frieza que, diante do coração de Deus, levou, na sua graça e soberania, a soprar de novo o seu Espírito em avivamentos espirituais, a causa foi: a Bíblia foi fechada. E não tem sido assim nos nossos dias. Quanto tempo será, quando olhamos de modo geral a cristandade? Quanto tempo tem sido dedicado à exposição da palavra de Deus? Até mesmo nas reuniões menores, em casas, pequenos grupos, em mutualidade. Qual é o assunto? Qual é o tema? Testemunhos, conversas, experiências. Não é que isso seja errado em si. Mas será que o centro de nosso viver, reunir, relacionar, é a palavra do Senhor? Será que temos trancado a palavra do Senhor em compartimentos especializados? Quais são eles? Compartimento do domingo pela manhã, compartimento do domingo à noite, compartimento da quarta-feira à noite, quem sabe, o dia da reunião, né? Um compartimento literal, que é aquela gaveta do criado que fica assim do nosso lado, e que ela só sai dali no dia da reunião.
Ou será que temos exposto o nosso coração diante da palavra do Senhor? E quando nós assim fazemos e a acolhemos, então louvado seja o Senhor. A palavra dele é viva porque ele é vivo. Ela é eficaz porque ele é operante. Então a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que me apraz. Não foi isso que disse Isaías? Para aquilo que ela foi designada. Então, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Então, quando você ler isso na literatura de tantos irmãos, o trabalho da cruz, o caminho da cruz, o quebrantamento, como nós podemos ser transformados pela operação da cruz em nós, porque a operação da cruz de Cristo, ela já ocorreu há quase 2000 anos, perfeita, consumada, completa, não há nada para ser agregado a ela, louvado seja o Senhor. Mas e o trabalhar da cruz nos santos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E o Senhor não disse, tome a minha cruz e siga-me. Ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Então a ação da palavra de Deus em nós é o primeiro aspecto. Amemos a palavra do Senhor. Meditemos na palavra do Senhor. Meditação tem sido uma arte perdida no meio do povo de Deus. Porque somos uma geração apressada, ativista. Um servo de Deus do século passado, você já deve ter ouvido muito sobre ele, A.W. Tozer. Quantos jovens, que hoje já não são mais jovens, foram alimentados, encorajados e desafiados na sua juventude por lerem escritos de A.W. Tozer. Sem dúvida ele foi um profeta de Deus na geração passada. E sabe uma das coisas que ele disse? Quero citar duas coisas aqui das muitas que nos impactaram quando éramos jovens. A primeira, quando uma verdade da Bíblia, ela não passa pelo filtro de lágrima dos nossos olhos, ela tem pouco valor para o nosso coração. Pense sobre isso. O que a palavra de Deus tem produzido em nós? Segunda coisa, ele disse assim, nos nossos dias, o povo de Deus se parece como crianças apressadas, que passam correndo pelos corredores do reino, sem saber o real valor de nada. Isso ele disse há quase 100 anos atrás. E hoje, meus irmãos? Será que, de modo geral, a cristandade não se assemelha a isso? Crianças agitadas, passando apressadas pelos corredores do reino, sem saber o real valor de nada. Como citamos ontem aquele quebra-cabeça. Onde se encaixa isso? Onde se encaixa aquilo? Onde se encaixa isso? Então nós vamos dando preferência para as nossas verdades prediletas. E o risco é tão grande, porque vamos derivando para interpretações particulares daquela verdade. E pior ainda, tentando impô-las na cabeça de outros, como se fossem dogmas cristãos. Quanto precisamos, amados irmãos, realmente ter um retorno à contemplação das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Isso sempre será a causa e o motivo de uma vida frutífera. Gozo, harmonia, gozo real, gozo espiritual, é resultado de harmonia no homem interior. E a única maneira do nosso homem interior ser harmonizado é se a cruz trabalhar em nós. Compreende isso, irmão? Se a cruz não trabalhar em nós, e aqui já estamos reforçando o aspecto da palavra de Deus, sobretudo, se a cruz não trabalhar em nós pela palavra e pela providência, circunstância, já citamos ontem, não quero entrar nesse assunto de novo, precisamos seguir. Mas se essa operação da cruz não for real em nós, não teremos harmonia no homem interior. Seremos pessoas divididas, dicotômicas. Que o Senhor nos ajude, para que sejamos homens e mulheres, servos e servas integrais. Esse é o assunto de Mateus 6, você se lembra? Se os teus olhos forem bons, aplos, simples, focados, um só alvo, prossigo para o alvo e não um alvo. O prêmio da soberana ou ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos que somos perfeitos, maduros, é a ideia lá, tenhamos esse sentimento.
E se porventura pensar de outra forma, Deus mesmo vos esclarecerá. Então, quando a cruz opera em nós, nós temos vários resultados maravilhosos. Alguns já citamos aqui. Gozo, harmonia, porque gozo é resultado de harmonia no homem interior. Mais um elemento que ontem nem citamos, estávamos concluindo e avançando no nosso tempo. Frutificação. A cruz, operando na vida dos servos, é o único caminho da frutificação. O texto nós citamos ontem, João 12, um princípio tão tremendo, João 12, 24. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Não é um tremendo princípio espiritual? Pense, irmão, medite. Se ainda essa arte não foi perdida para você. Medite. Se não morrer, fica só. Faça as aplicações. Na vida conjugal, marido, mulher, se não morrerem, ficarão sós. Sós juntos. Compreende? Na vida da igreja, se não morrer, fica só. Nunca poderemos conhecer a verdadeira comunhão se nós não morrermos. Morremos para o quê? Para aquilo que é nosso. Nossas ideias, conceitos, pensamentos. Eu sou assim. Não ouvimos muito isso em relacionamentos conjugais? Um ou outro cônjuge dizendo assim para ele: você não casou enganado. Você sabia que eu era assim. Não é? Eu sou assim. Oh, meus irmãos, que frase triste. Porque nós fomos tomados e comprados pelo Senhor de tal maneira, para que Ele pudesse trabalhar em nós, de que aquele que era assim, não é mais assim. Porque nossos temperamentos são santificados, nossa personalidade mesma é santificada, não mudada, mas santificada, pelo trabalho da cruz. Porque se não morrer, fica só. A cruz é o caminho da frutificação. Então, até aí nós fomos ontem. O segundo passo, então, que vamos começar a dar nessa primeira sessão, e esperamos o Senhor que na segunda sessão avancemos para o terceiro passo, seria então agora esse assunto da obra do ministério, o que é isso, e na outra sessão, o Senhor permitir, a obra de cada um. Todas as expressões estão no singular, então se refere a algo bem específico. Então, o que é a obra do ministério? Recordando o que já lemos em Efésios 4, se você quiser aí abrir de novo enquanto vamos falando, para você observar detalhes com cuidado aí. Primeira coisa, é dito nesse texto que o Senhor concedeu aqueles dons, que não é o caso de entrarmos nesses detalhes agora, porque não é nosso foco aqui imediato. Ele diz que foram concedidos para o aperfeiçoamento. Na maioria das versões é essa palavra que você vai encontrar aí. Mais literalmente, na língua original, qual seria a palavra? Equipamento. Para equipar os santos. Equipamento dos santos. Para quê? Aí temos na tradução a revista atualizada, pelo menos. Acho que a revista corrigida é a mesma coisa. Para o desempenho do seu serviço. Literalmente, como já citamos, o termo é para a obra, no singular, a obra do ministério, também singular. Mas a palavra santos está no plural. Então, são santos, todos os santos, é o que o texto está dizendo, todos os santos equipados para a obra singular do ministério. Irmão, que frase importante. Vamos pensar um pouquinho sobre ela. Se a obra está no singular e o ministério está no singular, então não pode estar se referindo ao que ele citou no verso 12, porque ali está tudo no plural. Ele não está falando dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres, certo? Ele está falando do ministério, que é expresso através também, presta atenção, não unicamente, de forma nenhuma, mas o ministério é expresso também através dessas funções.
designadas aí, já que isso não são títulos, né? Obviamente, são funções. Então, o ministério singular, ele é expresso também através dessas funções, mas não apenas através delas. Mas então, se esse o ministério não se refere a essas funções, qual é esse o ministério? Ou ainda mais especificamente, qual é a obra do ministério? Então nós vamos examinar, sobretudo, uma epístola, vamos fazer isso agora mesmo, temos ainda uns antecedentes aqui para colocar, que é, sobretudo, a carta sobre o ministério do Espírito. Porque o ministério não pode ser, não é nenhum outro que não seja o ministério do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, mais uma coisa importante, me parece tão especial aqui. A obra do Redentor, o Filho de Deus, Deus o Filho, a obra que ele realizou na cruz, ela é tão santa, ela é tão única, quanto a obra de Deus, o Espírito Santo. Nós nunca podemos colocar essas duas obras assim. Eu vou dizer para os irmãos por quê. Porque foi o nosso Senhor. Texto que vamos examinar daqui a pouco, alguns deles pelo menos. João 14, 15 e 16. Que é um dos textos mais importantes da Bíblia toda sobre o ministério do Espírito. Porque foi ali que o Senhor apresentou quem? O Paráclito, o Consolador. Dizendo quem ele era e o que ele viria fazer. Ou seja, sua pessoa, a pessoa do Paráclito, quem ele é e a obra do Paráclito. Então, João 14, 15 e 16 são únicos para a apresentação da pessoa e a obra do Espírito Santo. Guarde isso, para o seu estudo, meditação, aos pés do Senhor. Segundo capítulo aí, segundo conjunto de textos, Romanos 8. Não teremos tempo para isso tudo nessa noite. Romanos 8 é o capítulo do Novo Testamento que mais cita a palavra Espírito. E a maioria das citações se referindo ao Espírito Santo. Então, Romanos 8 é um capítulo extremamente importante sobre o ministério do Espírito. Então, guarde aí. E mais um, e esse nós vamos deter nele, como também algumas referências de João 14 a 16. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. E o início do capítulo 4. Um capítulo extremamente importante sobre o ministério, que é o ministério do Espírito. Então, João 14 a 16, Romanos 8 e 2 Coríntios capítulo 3. Agora, toda a carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, é uma carta sobre o ministério do Espírito Santo. Não há nenhuma outra epístola no Novo Testamento, nenhuma outra, que se iguale a 2 aos Coríntios, como o Senhor, o Espírito Santo, foi habilidoso, mestre que ele é, ao escrever sua palavra, né? A palavra dele, do Espírito Santo, a Bíblia que nós temos diante de nós. Então ele reservou essa carta aí, através de Paulo, inspirando Paulo, para que essa fosse a carta sobre serviço, a carta sobre ministério. E se ela é uma carta sobre serviço, é uma carta sobre ministério, quem é o ministro de Deus por excelência, com M maiúsculo? Quem é o obreiro de Deus com O maiúsculo? É um único, uma pessoa só, é o Espírito Santo. Então a grande questão para nós é, nós temos conhecido a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, a pessoa do Paráclito, quem ele é e a obra do Paráclito. Se o temos conhecido e se ele tem tido liberdade, olha que nós estamos colocando um C na frente aqui, porque essas coisas não são compulsórias. Se nós o temos conhecido e se ele tem tido liberdade de operar a cruz em nossas vidas, ou seja, trabalhar em nós, então nós iremos progressivamente estar envolvidos ou participar naquilo que a Bíblia chama de o ministério do Espírito. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude para que desde já os conceitos subalternos fiquem no lugar subalterno. O ministro de Deus é o Espírito Santo. O obreiro de Deus é o Espírito Santo. O ministério que é exercido na vida dos santos é o ministério do Espírito Santo. Então a grande pergunta para nós é, nós temos conhecido o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo? A segunda pergunta,
O Espírito Santo, esse que temos conhecido, ele tem encontrado lugar para trabalhar a cruz nos nossos corações? Porque do contrário, nossa alma, nosso serviço, melhor, ele será exercido na energia da alma. E uma coisa é um serviço exercido na energia da alma, outra coisa é um serviço exercido na energia do Espírito. Sem dúvida, o homem que mais fala sobre isso é o apóstolo Paulo. Até porque ele escreveu metade do Novo Testamento, não é? 13 epístolas. Quanto ele conheceu sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, não é? Então, meus irmãos, isso precisa ficar do ministério. Estamos envolvidos com a obra do obreiro celestial. Podemos chamar com toda reverência o Espírito Santo de o executivo celestial. Porque o Senhor Jesus nos autoriza para isso. Nós vamos já aos textos de João 14, 15 e 16, para vermos alguma coisa sobre esse obreiro de Deus, o Espírito Santo, o ministério do Espírito. Abra, por favor, então, o capítulo 14 de João. Nós vamos fazer apenas uma pequena seleção de alguns versículos, poucos, do capítulo 14, 15 e 16 de João. Primeira coisa aqui, observe, por favor. João 14, 17. Veja qual é a primeira frase nesse versículo. O Espírito da verdade. Vá ao capítulo seguinte, capítulo 15, verso 25. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Segunda vez. João 15, 26. E, finalmente, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Terceira vez. 3 vezes o Paráclito é designado pelo nosso Senhor como sendo o Espírito da verdade. Nós sabemos que quando João usa a palavra verdade, ele a usa de um modo bastante particular. Porque o que ele quer dizer é realidade. O verbo, logo no início do seu evangelho, João 1,14, e o verbo se fez carne, o Logos eterno assumiu natureza humana e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou realidade. Então, quando nosso Senhor Jesus diz, em verdade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, esta é a realidade. Em verdade, em verdade. Então, João sempre contrasta, nesse seu evangelho, um detalhe importante para se estudar João. Ele não usa, então, a palavra verdade como antônimo de mentira. Preste atenção. Quando João usa a palavra verdade, ele usa, o sentido dela é realidade, então seu antônimo é sombra. Compreendeu? Eu sou a videira verdadeira. O Senhor não está dizendo que as outras videiras, ou as videiras naturais, criadas por Deus, elas são mentira. Ele está dizendo que elas são sombra. Mas que Ele é a realidade da videira. Quem realmente transforma água em vinho, não são as videiras que Ele criou, que são só uma sombra. Quem realmente transforma a água em vinho é a videira que tem realidade. Aliás, não foi isso que ele fez em João capítulo 2, nas bodas de Caná? Não é? Então, é assim que o Espírito Santo usa na boca de João essa palavra verdade. Então, olha esses 3 textos. Vamos ao primeiro de novo, João 14, que nós já citamos. Volte a ele, por favor. João 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Paráclitos, a fim de que esteja para sempre convosco. Lembrando que outro aqui, o termo outro aqui, isos, que fala de um outro da mesma qualidade. E não um outro inferior. Não é nem mesmo um embaixador, nem mesmo um representante. É um da mesma qualidade. Então, como falamos, nós não podemos colocar a obra do Filho em um nível e a obra do Espírito Santo em outro nível. Quando chegarmos ao João 16, você vai ver a clareza com que o Senhor fala a respeito disso. Então,
O Consolador, para que esteja para sempre convosco, verso 17, o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco. Vamos parar um pouquinho nessa frase primeiro. Ela não é muito interessante? Quando e como o Espírito da realidade estava habitando com eles? Como? Você consegue perceber? Irmãos, o único vaso até ali, até este momento aqui em que o Senhor está falando, o único vaso no qual o Espírito Santo habitava, qual era? O próprio Senhor Jesus. Quando ele retornou do deserto, depois de ser tentado pelo diabo, e foi à sinagoga de Nazaré, e leu o livro de Isaías, qual foi o texto que ele leu? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para pregar boas novas aos cativos, libertar os algemados, os oprimidos, etc. Não é? Então aí está o vaso no singular, cheio do Espírito Santo, que estava discipulando os seus. Então ele está dizendo, o Espírito da realidade habita convosco, porque habitava nele, no Senhor. Mas então ele dá um segundo passo nesse versículo, tão importante. Diz, e ele estará. Habita está no presente, certo? Mas estará está no futuro. Porque, obviamente, o estará está se referindo ao que então? Aquele evento único, maravilhoso do Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio para morar definitivamente na igreja. E selar os santos como propriedade de Deus. Em quem também vós estáis, em Cristo. Efésios 1,13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, valor equivalente da nossa herança. Qual é a nossa herança? Sermos como Ele. Penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Quem que é a sua propriedade? Nós. Aqueles que o Espírito Santo selou. Resgate da sua propriedade para louvor da sua glória. Que maravilha, meus irmãos. Então, em João 14, nós temos aí uma primeira ênfase. Quem é o obreiro de Deus? Quem é o ministro de Deus? Quem é esse paráclito? Ele é espírito de habitação. 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois um santuário do Espírito de Deus? E que Ele habita em vós? Habita, a mesma palavra, habita. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele habita em vós e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Então agora glorificai a Deus no vosso corpo. Oh, meus irmãos, antes o nosso corpo servia para quê? Paulo coloca isso em Romanos de uma maneira tão dramática, né? E diz que nós usávamos os membros do nosso corpo para a impureza. Romanos, capítulo 6, 7, né? Mas agora mortos para o pecado, vivos para Deus, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, em primeiro lugar, esse obreiro de Deus, esse ministro de Deus, o Espírito Santo, ele é, guarde isso, pense sobre isso, medite sobre isso. Ele é espírito de habitação. E essa é a ênfase de João 14. Vamos ver só mais alguns versículos aqui, até o 20 só. Vá seguindo, por favor. Não vos deixarei órfãos. Ah, que lindo. Ele enviaria alguém da mesma qualidade que ele. Eles teriam o mesmo pastor. Eles teriam o mesmo supervisor, bispo. Eles teriam o mesmo cuidador, o mesmo conselheiro, o mesmo encorajador, o mesmo exortador. Tudo isso está ligado à palavra paráclito. Não vos deixarei órfãos, voltarei
para vós outros. Agora ouça. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Então a cruz, o túmulo, a ressurreição, a ascensão e a entronização. O mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Verso 20. Naquele dia. Certamente, esse dia é o Pentecostes. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Lembra quando Nosso Senhor aqui orou em João 17, João mesmo que registra? Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora escute. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Oh, meus irmãos. Alguém já disse que para ler João 17, nós temos que tirar nossas sandálias dos pés e nos ajoelharmos, porque estamos pisando na terra santa. O sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus, ele está orando ao seu Pai, naquela que ele chama de hora, quando ele beberia o cálice. Então ele diz, eu te glorifiquei na terra. Não foi assim que ele viveu? Cada passo, cada palavra, cada encontro, cada gesto, cada toque. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. E agora, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive. Porque Ele é o Filho eterno, sempre teve essa glória lá com o Pai. A glória que eu tive, junto de ti. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, ele está dizendo, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Ou seja, Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne, assumiu natureza humana, provado e aprovado, obediente até a morte. E por isso, porque ele não conheceu o pecado, nele não havia pecado, João também é quem fala isso lá na sua epístola, então os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Porque a morte tem direito de meter grilhões em tudo que o pecado toca. Mas o pecado não pôde tocar a vida do nosso Senhor Jesus. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Nele não existe pecado. 1 João 3, 5. Então, ele rompe os grilhões da morte. E para onde ele vai? 10 vezes ele dá testemunho da sua ressurreição. Era necessário, por causa da fraqueza dos seus. Aqui, ali e acolá, 10 vezes. E numa das vezes, foi visto por 500 irmãos. Então ele ascende ao céu e, dessa posição entronizada, Atos 2,33, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Foi a mensagem de Pedro no Pentecostes. Por isso aqui o nosso Senhor está anunciando previamente para os seus que não entendiam nada desse assunto ainda, mas entenderiam quando o Espírito Santo descesse. Então ele diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Mas graças a Deus tem mais coisa nesse versículo. E vós em mim. Ainda tem mais coisa nesse versículo. E eu em vós. Oh, meus irmãos amados. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui vivo hoje, nós perguntássemos assim para ele, Paulo, defina para nós em uma frase o que é ser um cristão. Pergunta boa para ele, não é?
ele responderia assim para nós: ser um cristão é ser um homem em Cristo. Em Cristo. Isso é um cristão. Nós nascemos em Adão. Mas pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo em nós fomos colocados em Cristo. Por isso que na epístola dele aos Coríntios ele vai dizer: ele, como esse homem, esse vaso de Deus é focado, meus irmãos. Ele não se distrai, ele só tem um foco, ele só tem um alvo. Ele diz: ele, Cristo, se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que aquele que se glorie, ou que se gloria, glorie-se no Senhor. Então naquele dia vós conhecereis, eu estou em meu Pai, porque Ele me glorificou, por causa de minha obediência até a morte. Ouça isso aqui também: Jesus foi o único homem que foi glorificado pelos seus méritos. Nenhum de nós será glorificado por méritos. Todos seremos glorificados pela graça. Mas ele foi glorificado por méritos. Obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele ocupa essa posição à destra da majestade, na altura. Por quê? Porque ele mereceu. Louvado seja o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse então é o verso 20. Vamos para o capítulo 15. Se no capítulo 14 o Espírito Santo é o Espírito de habitação, como ele é destacado no capítulo 15? Veja. Vamos ler desde o verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da realidade. Então guarde aí essa frase-chave. Que dele, ou seja, do Pai, procede, esse Consolador, esse Espírito da verdade, da realidade, ele dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, se a ênfase no capítulo 14 é que o Espírito Santo é Espírito de habitação, preste atenção, não se preocupe com o sonido da caixa, deixe isso para lá. O Espírito da verdade, da realidade, no capítulo 14, é Espírito de habitação, como vimos. O Espírito da realidade, no capítulo 15, é o Espírito de testemunho. Agora, então, nós já estamos entrando naquela palavra que falamos ser tão importante e tem sido tão vilipendiada nos nossos dias. Perdeu basicamente o seu sentido, de tanto que se fala, de tanto que se ouve, e tudo que é chamado de testemunho do Senhor. O Senhor disse: vós testemunhareis. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então, mais uma característica desse obreiro celestial, desse ministro celestial. Ele é aquele que faz o quê, então? Além de habitar em nós, o que mais que ele faz? Ele dá testemunho. Meus irmãos, que coisa preciosa é essa? Deixa eu mostrar para você algo sobre isso. E já voltamos ao capítulo 16 de João. Abra, por favor, Lucas capítulo 12, verso 12. Gostaria que você visse mesmo na sua Bíblia. E não apenas fazermos uma citação oral. Olhe lá, Lucas 12, 12. Veja o verso 11 também. Lucas 12, 11.
quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis, não vos preocupeis, quanto ao modo por que deveis responder, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. E por quê? Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Não é uma promessa maravilhosa? Não é um conforto maravilhoso? Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para nós, deixa eu citar para você só um exemplo. Um fato, então, real. Um pai, pela causa de Cristo, ele foi levado a uma cova aberta ali pouco antes, com pá, enxada, foi colocado naquela cova, vivo, e o seu filho estava do lado de fora, para que visse o seu pai ser enterrado vivo, por causa do testemunho do Senhor. Então, enquanto aquelas pessoas jogavam terra sobre ele, o filho dele, que estava fora, dizia: pai, faça o que for necessário, não deixe que façam isso com você. E o pai, que estava aí dentro dessa cova então, com essa terra jogada em cima dele, dizia assim para o seu filho: meu filho, não negue o Senhor. Meu filho, não negue o Senhor. E ele foi enterrado vivo diante do seu filho. A pergunta é: de onde vem essa ousadia, essa coragem? Ele foi sufocado, enterrado vivo. O que Lucas 12:12 está dizendo? Não vos preocupeis. O Espírito Santo, Ele mesmo, Ele vos ensinará, Ele vos habilitará, Ele vos dará suporte, para que tenhais que passar o que for necessário, pelo nome de Cristo. Meus irmãos, que conforto para nós. Porque quando nós olhamos para o vaso, digamos assim, o vaso é tão frágil, não é? Quantos servos do Senhor suportaram o caminho contrário também, vendo diante de si os seus filhos sendo torturados, para que eles negassem o nome do Senhor, não é? E eles não negaram o nome do Senhor. O Espírito Santo, vós testemunhareis. Bendito seja o Senhor. Nós não sabemos, irmãos, que dias nos aguardam. Nós sabemos que se o Senhor tardar, serão dias difíceis. Mas nós temos uma certeza ainda maior do que essa, que em todos esses dias difíceis, o Espírito do testemunho que mora em nós, Ele nos dará as condições adequadas para podermos perseverar, para podermos permanecer, para podermos não negar o nome do Senhor. Agora, sem dúvida, há um segredo aqui. Pedro, na sua fragilidade de vaso, ainda tão pouco trabalhado pelo Senhor, não é? Ainda na história dos evangelhos, não era o Pedro das epístolas. Por que ele negou o Senhor? Porque ele não negou a si mesmo. Para que nós não neguemos o Senhor, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Então, essa é a segunda ênfase, o espírito de testemunho. Vamos para a última aqui em João, para avançarmos até onde for possível, em 2 Coríntios capítulo 3. Mas então abra ainda, por favor, em João 16. A última ênfase sobre o espírito da realidade. E está lá no verso 13. João 16, 13. Quando, porém, vier o espírito da realidade. Que lindo aqui, veja. Ele vos guiará a toda a realidade. Guiará. Que palavra importante. Então, no capítulo 14, ele é espírito de habitação, que cela, que veio morar em nós, que não veio como um visitante celestial, mas veio como um residente celestial. No capítulo 15, o Espírito que dá testemunho, graças ao Senhor, sereis as minhas testemunhas, habilitadas pelo Espírito Santo, suportadas pelo Espírito Santo. E finalmente,
João 16:13. O Espírito Santo nos dará direção. Liderança do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, olha o que o texto diz na sequência. Ele vos guiará em toda a realidade. Porque não falará por si mesmo. Que expressão interessante, porque ele é Deus o Espírito Santo. Mas é dito, ele não falará por si mesmo. Porque ele tem um ministério específico. Embora sendo Deus, esse Deus igual a Deus, o Deus triuno, o Espírito Santo é tão Deus quanto Deus, ele é Deus. E esse Deus Espírito Santo, ele tem um ofício, ele tem um serviço. Assim como o Pai tem um serviço e o Filho tem um serviço. O Filho é o Redentor, não é o Pai que é o Redentor, não é o Pai que foi crucificado. Não é? Não façamos confusão no Deus triuno, que isso não é nada bom. Então, qual é a função do Deus Espírito Santo? Trazer para os santos, eleitos em Cristo, toda a realidade do que Cristo é e do que Cristo realizou. Por isso nós falamos com toda a reverência, ele é o executivo da Trindade. Aquele que faz a aplicação na vida dos santos de tudo o que o Redentor realizou na cruz. Então agora, creio que nós estamos entendendo a questão que colocamos aqui, olha. A obra do Espírito Santo é tão santa, é tão sublime, é tão única, quanto a obra do Redentor na cruz. Por quê? Se o Deus, o Espírito Santo, o Paráclito, ele não exercesse o seu ministério, ouça com atenção, a obra do Redentor na cruz, não seria eficiente para a salvação dos santos. Compreendeu? Porque façamos uma pergunta: quem é que nos regenera? O Espírito Santo. E a regeneração é o primeiro passo na nossa jornada com o Senhor. Não há um passo anterior. Não é? Se formos pensar em um passo anterior no que concerne a convicção, então nós poderíamos dizer a convicção de pecado ou arrependimento. Quem é que opera? O que o Senhor disse aqui em João mesmo, capítulo 16. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então nada do que o Redentor realizou na cruz, por mais santo e sublime que seja, e foi, a obra perfeita e consumada, ela não teria nenhum efeito na vida dos santos sem a obra do Espírito Santo. Então nós podemos colocar as duas obras assim. Elas estão no mesmo nível. Por isso o Senhor fala do Consolador como outro igual a Ele. Um outro Consolador, para que esteja para sempre convosco, para que mostre tudo para vocês, para que introduza vocês em toda a realidade. Muito interessante uma definição que o irmão Sparks, num dos seus escritos, ele deu sobre revelação. O que é revelação? Nós ouvimos tanto essa palavra também, né? E às vezes em sentidos tão complicados, né? Revelações meio que proféticas, revelação sobre a vida dos outros, revelação sobre eventos futuros, né? O que é revelação, segundo a Bíblia? Esse irmão a definiu assim, ouça bem. Revelação é uma abertura no reino da realidade espiritual, realizado pelo Espírito Santo, para que conheçamos o significado e os valores da pessoa e obra de Cristo. Revelação é uma abertura no reino que seria inacessível para nós, sem o ministério do Espírito Santo. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é? Então, revelação é uma abertura nesse reino da realidade espiritual, como disse nosso irmão. E as duas coisas estão aqui, olha. Primeiro, guiará, direção, guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que interessante, irmão. Nosso Senhor dizer que o Espírito Santo vai anunciar as coisas que ele tiver ouvido. Não é interessante? Você não acha?
Espírito Santo é Deus o Espírito Santo. Como ele irá anunciar coisas que ele tiver ouvido? Que coisa mais linda essa expressão. O que sugere para nós fortemente é que quando Deus o Filho, encarnado, viveu sua vida humana, o vaso plenamente habitado com o Espírito Santo, João vai dizer no seu evangelho mesmo, Deus não dá a eles, referindo a ele, o Filho, o Espírito por medida. Ele foi o único vaso no qual o Espírito Santo habitou plenamente, a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Na igreja, o Espírito Santo habita num vaso coletivo. Podemos dizer assim, e me ouça com muito cuidado aqui para você não fazer confusão, que cada um de nós tem uma parcela disso. É a pessoa dele sim, é a pessoa do Espírito Santo. Mas eu não posso dizer que essa pessoa do Espírito Santo habita em mim de modo absolutamente pleno. Porque ele só habita de modo absolutamente pleno no vaso coletivo, que é a igreja. Né? Esse é o ensino de Coríntios 12. Em um mesmo Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Está vendo? Então é um Espírito, mas num vaso de muitos membros. Mas ficou o nosso Senhor Jesus. Um Espírito num vaso. Deus não deu a ele o Espírito por medida. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, seguindo aqui. Ele, Espírito Santo, vos dirá tudo o que tiver ouvido. Como essa frase é sugestiva, é linda. Nós podemos dizer assim, de novo, me ouça aqui com muito cuidado, irmão. Para você não fazer confusão e nem deturpar minhas palavras. O que está sugerido aqui, e não vejo outra maneira de entender, é que é como que, digamos assim, como que o Espírito Santo foi aprendendo daquilo que o nosso Senhor Jesus fazia, falava, ensinava. E digamos, como Eliezer, o servo de Abraão, recolhendo aquelas palavras, recolhendo aqueles ensinos, para que então quando ele descesse para habitar no vaso coletivo que é a igreja, ele então lembrasse, está aí no texto inclusive, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, para que ele aplicasse as palavras, lembrasse as palavras, ensinasse a realidade daquelas palavras que eles tinham ouvido, os discípulos, e que o Espírito Santo também tinha ouvido da boca do vaso humano, Jesus de Nazaré. Então ele, repetindo, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Que expressão curiosa sobre ele, não é? Nos enche aqui de sugestões. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Olhe mais, ele me glorificará. Por quê? Porque ele há de receber do que é meu. Outra expressão importante. Na mesma linha do que estamos falando. Se ele é Deus e é Deus, o Espírito Santo, em que sentido ele vai receber? Ele já não conhece tudo? Ele não é onisciente? Ele não é Deus? Percebe, irmão? Mas está lá, o Espírito Santo, habitando no vaso humano, Jesus. Habilitando esse vaso, o Senhor Jesus ministrou no poder do Espírito Santo. Tudo que ele realizou foi assim. Segundo Lucas, ele é o homem cheio do Espírito Santo, não é? Então está aí o Espírito Santo, digamos, recolhendo essas palavras, ensinos, tudo do nosso Senhor Jesus, para depois depositar isso nos santos, fazê-los lembrar, ensiná-los, dirigi-los, etc. Então, que lindas expressões essas. Ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E agora mais um verso impressionante, verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse, que ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, em resumo, todas as riquezas da pessoa gloriosa do Jesus de Nazaré, elas foram depositadas no Espírito Santo, para que o Espírito Santo comunicasse aos santos. Por isso ele é o Espírito que dá direção e é o Espírito que dá ensino, segundo esse versículo. E aqui nós temos, como ilustração desse pequeno texto, aquela tipologia linda que já citei de Eliezer. E que em várias outras ocasiões já compartilhei com os irmãos. Eliezer era o servo de Abraão. Você conhece a história, não quero entrar em tantos detalhes. Mas quando ele está lá no poço, recolhendo a água para aqueles camelos, a Rebeca está no poço recolhendo água para os camelos, então Eliezer chega ali e vê o serviço dela. Então ele se apresenta a ela, mas não diz o seu nome.
Quando ela pergunta quem ele é, ele não diz eu sou Eliezer. Ele diz eu sou servo de Abraão. Muito interessante. É como se o nome dele não importa. Ele é o servo, o obreiro, o ministro. Eu sou servo de Abraão. E ele diz assim, e o meu senhor Abraão é muito rico. E nós sabemos claramente, no livro de Gênesis, que Abraão é uma figura de Deus, o Pai. Lembre-se de Moriá, oferecendo seu único e amado filho lá naquele monte. Não é? E nós estamos aqui em Gênesis 24. Moriá já passou, 22. Não é? Então Abraão é um representante, uma figura clara de Deus o Pai, assim como Isaac é uma figura de Deus o Filho. E Eliezer é uma figura de Deus o Espírito Santo. Então, à medida que ele vai conversando com Rebeca, esse diálogo aí é tão lindo, nessa luz de João 16 que nós estamos lendo. Então ele vai dizer, meu senhor, Abraão, é muito rico. Abraão, figura de Deus o Pai, em quem estão todos os tesouros. Só que ele segue e diz assim, e ele deu ao seu filho tudo que ele possui. Que maravilha, irmãos. O que lemos aí em João 16? O Senhor dizendo, tudo que o Pai tem é meu. E o que o Eliezer estava fazendo com Rebeca? Se você ler o texto de Gênesis 24, você vai ver que ele tira da sua sacola, lá da sua bagagem, colares de ouro, pulseira de ouro, coloca em Rebeca, ele começa a adorná-la com as riquezas do pai, que são do filho, Isaac. Antes que ela encontre Isaac, que é uma figura do filho. Antes que ela suba no camelo, antes que ela vá ao encontro de Isaac, ela já começou a ser adornada por aquelas joias que são do tesouro do pai e que são do filho, porque tudo que o pai tem é meu. E na linguagem de Gênesis, o meu senhor Abraão, tão rico, ele deu ao seu filho tudo que ele possui. Que maravilha, meus irmãos. Essa não é a obra do Espírito Santo em nós hoje? Então, direção, ensino, nesses dois versos. Ele é espírito de direção e ele é espírito de ensino. Vamos lembrar de Romanos 8,14, aqui, nesse ponto. Direção e ensino. O apóstolo Paulo diz assim, todos os que são guiados, direção, guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Lembrando que a palavra para filhos lá, não é a teknion, mas é a ruios, que se refere a filhos adultos, filhos maduros. Significa que temos que aprender a seguir a liderança do Espírito Santo. Assim como os filhos criancinhas, eles têm dificuldade na obediência com seus pais, quanta disciplina é necessária, quantas palavras são necessárias, quanta correção é necessária, não é? Para que eles possam aprender obediência pelas coisas que sofrem. Não é assim? Então, Romanos 8,14 vai dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos ruios de Deus, porque aprenderam disciplina, aprenderam a ouvir a unção interior. Importante ponto para nos lembrarmos aqui, 1 João 2,20. Todos vós possuís a unção que vem do Santo. Que unção é essa? O Paráclito, o Consolador. Vós possuís a unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento, sendo que a palavra exata é melhor que essa. É percepção. Vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes percepção, que fala de sensibilidade espiritual. Significa que a unção de Deus que habita em nós, que ensina todas as coisas, 1 João 2,20 que eu citei, e também o verso 27 de 1 João 2, vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não há necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, ela é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, assim como ela vos ensinou. Isso é 1 João 2,27. O que significa isso? Que essa unção, esse Paráclito que habita em nós, ele vai nos treinar na nossa percepção, na nossa sensibilidade espiritual, para que nós reconheçamos o que é do Senhor, o que não é do Senhor. Coisas de Deus, coisas do homem. Coisas do alto, coisa da terra, coisa da carne, coisa do espírito. Sensibilidade espiritual. Meus irmãos, não avançarmos nesse caminho é como andar com o freio de mão puxado.
Quando andamos com o freio de mão puxado, a primeira coisa é que o carro não vai muito longe. Segunda é que o cheiro também não é bom, né? Quando o freio de mão da unção interior está puxado, ele é puxado por vários fatores. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós a ira, a cólera, a gritaria, a malícia, a inveja, a falta de perdão. Sede compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Não é? Então aquilo que entristece o Espírito Santo puxa o freio de mão. E nós não conseguimos andar com o freio de mão puxado. Por isso que 1 João 2 diz, vós tendes percepção, porque recebestes unção que vem do Santo. Então, esse é o último estágio que gostaria de partilhar nesse texto. Agora, nós temos ainda alguns minutos, vamos usá-los. Segundo aos Coríntios capítulo 3, para encerrarmos essa primeira sessão. E vou chamar a atenção de alguns pontos principais para os irmãos aqui, para a sua tomada de nota, sua meditação, sua consideração diante do Senhor. Segundo aos Coríntios 3, vamos lendo alguns versículos. Lembre-se então, essa é a carta sobre serviço. E esses capítulos são especiais sobre o ministério do Espírito, o único ministério no qual todos nós devemos estar envolvidos. Sabe, irmãos, ainda antes de ler algo aí, escute aqui com atenção. Como deveria ser simples para nós essa cooperação, outra palavra muito importante para a casa de Deus hoje, para o serviço ao Senhor hoje, cooperação. De Deus somos cooperadores. A chave para a nossa cooperação com o único ministério, que é o ministério do Espírito Santo, a chave para a nossa cooperação é a seguinte. Primeiro, termos um único alvo. Um único alvo. Prossigo para o alvo. Nosso alvo não é a obra, nosso alvo não é a igreja, nosso alvo não é nenhuma outra coisa menor, não é a família, por exemplo. Todos são importantes, mas nenhum deles é alvo. Eu sei que os irmãos aqui, já ouvi isso, já leram muita coisa de Watchman Nee. E, sem dúvida, ele foi um servo muito fiel do Senhor, toda a sua jornada e seu serviço. E quando ele estava já para partir para o Senhor, morreu na prisão, depois de 20 anos de prisão comunista, há algo que é relatado a respeito dele, como que uma oração tão interessante, tão bonita, e ela, nessa oração, lhe disse assim, Senhor, eu passaria tudo de novo. Quase 20 anos numa prisão comunista. Um homem de quase 1,80 m de altura, pesando em torno de 49 quilos. Senhor, eu passaria tudo isso de novo. Não por causa da igreja. Nem por causa dos seus filhos. E nem por causa da tua obra. Mas por ti mesmo. Meus irmãos, o segredo da cooperação no único ministério é termos um único foco. Porque se o foco do ministro de Deus, do obreiro de Deus, que é o Espírito Santo, é um só, e qual é? Segundo João 16 que nós lemos, ele me glorificará. Então, se esse é o foco do Espírito Santo, qual deve ser o foco dos que cooperam pela graça nesse serviço? O mesmo foco. Agora, olhe uma figura que às vezes nos ajuda mais que 1000 palavras. Se nós estamos olhando aqui, olha, para um único foco, à frente, nós temos um campo visual aqui, não temos? Até um certo ponto, não é? Então, olhando num foco bem definido, eu vejo minhas mãos mexerem aqui, por causa do campo visual. É assim que funciona a cooperação na casa de Deus. Nós estamos olhando assim. Na verdade, nós olhamos assim. Mas porque nós olhamos assim, tem outros aqui que também estão olhando assim. E com esses que estão também olhando assim, nós os temos aqui no nosso campo visual. E esses nós podemos realmente chamar de cooperadores. Porque eles têm o mesmo foco.
Eles têm o mesmo alvo. Eles não estão interessados em edificar algo particular. Obra particular, nome particular, ministério particular, verdades particulares, revelações particulares. Pense nisso, irmão. Por isso Paulo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. Então mantenhamos o nosso foco ali, esteja certo. E quero dizer isso com toda humildade aos irmãos. E por experiência pessoal, que bênção, que dádiva, é nós podemos encontrar verdadeiros cooperadores aqui no campo visual, porque eles têm o mesmo foco. Isso promove vínculos espirituais. Não é porque nós crescemos juntos, porque tivemos infância juntos, porque quantos irmãos em quantas assembleias que nós conhecemos tiveram essa história. Que bom, graças a Deus por isso. Amigos de infância que cresceram juntos, que foram às vezes para seminário juntos, que foram para a faculdade juntos, e os senhores ganhou juntos, e hoje estão reunindo e estão juntos, não é? Paulo escreve assim aos Coríntios, agora, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, não foi o caso dele, né? Mas era o caso de muitos. Então ele diz, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer muita coisa. Mas uma das coisas é os vínculos que são estabelecidos entre aqueles que são do Senhor, eles são vínculos no Senhor. E mais especificamente, os nossos vínculos de cooperação real, na obra, não é numa obra, é na obra de Deus, que já temos falado dela desde ontem. Os vínculos reais nessa obra de Deus, eles só podem ser promovidos entre aqueles que têm o mesmo foco, que na verdade é o único foco. Então, meus irmãos, se nos perdermos em outros focos, em outros alvos, então nós estamos fadados a edificar coisas particulares. Porque eu quero dizer algo mais aqui para os irmãos. Não há nessa terra duas mentes que concordem. Não há. Aparentemente, sim. Aparentemente pode haver, sim. Por causa de interesses pessoais, muitas vezes. Eu faço parte dessa obra. E esse aqui é o meu líder. Então eu estou envolvido aqui, estou bem aqui. Até certo ponto. Isso vai até um limite. Até os calos certos começarem a ser pisados. Compreende o que eu quero dizer? Mas quando nós temos o alvo bem colocado diante de nós, sem distração, então graças ao Senhor nós temos aqui companheiros na jornada espiritual, número 1 e número 2. Companheiros na carga espiritual. Porque, meus irmãos, pensem comigo, quem somos nós? Os que têm servido ao Senhor, irmãos e irmãs, cada um no seu nível, digamos assim. Quem somos nós que temos servido o Senhor com a sua palavra? Em qualquer esfera que seja. Vamos pensar um pouco. Nós somos um clube de bons amigos? Nós servimos o Senhor com sua palavra baseados no quê? E os nossos vínculos são baseados em quê? E sobretudo, como dissemos, esse nosso alvo, qual é esse nosso foco? Então, verdadeiros vínculos espirituais, que nos fazem companheiros de jornada espiritual, de tal forma que então esses irmãos não são descartáveis para nós, vínculos espirituais, para a jornada espiritual e carga espiritual, compartilhada por esses cooperadores. Do único operador, que é o Espírito Santo. E dele nós somos cooperadores. Então, meus irmãos, é um imenso privilégio. Nós podemos experimentar isso na nossa pequena jornada, até que o Senhor venha. Verdadeiros companheiros de jornada. Irmãos e irmãs que não têm motivações espúrias, que não estão buscando glória pessoal, que não estão atrás de interesses pessoais. Então, o segredo para isso é que nós tenhamos um único foco e alvo. Seguindo, vamos lá, 2 Coríntios 3. Mais 5 minutos, se fazemos um intervalo, seguimos na outra sessão. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações,
conhecida e lida por todos os homens. O mundo lê a igreja, e a igreja lê a Bíblia. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha esse verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo. Quero chamar a atenção agora para duas palavras aqui, importantes. Primeira, produzida pelo nosso ministério. Interessante, né? Esse produzida. Sem dúvida, o apóstolo Paulo sabia, tinha muita consciência de que ele era um cooperador da obra do Senhor, da obra do ministério, da obra do Espírito Santo. Então, quando ele diz produzida pelo nosso ministério, uma frase importante: graças ao Senhor, que privilégio nós temos de que algo seja produzido por esse serviço. Agora, preste atenção na próxima palavra: escrita, não com tinta, mas pelo Espírito. Aí está ele, o ministério do Espírito, o Espírito do Deus vivente. Então, que combinação, não é? Produzida pelo nosso ministério, vai ser assunto para a próxima sessão nossa, a obra de cada um, como nós chamamos, né? Paulo teve a sua esfera de obra, então ele vai dizer, produzida pelo nosso serviço, nosso ministério, mas escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então, embora nós sejamos os cooperadores do Espírito Santo na sua obra e no seu ministério, essa obra só pode ser realizada por Ele mesmo. Você está vendo a ênfase aí? Produzida pelo nosso ministério, mas escrita pelo Espírito do Deus vivente. Então não perca essas duas palavras aí. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Atenção de novo. Não que por nós mesmos sejamos capazes. Irmãos, às vezes lemos versos na Bíblia, como é o caso desse aqui, que nós temos aí que fazer as paradas, né? Então imagine esse verso terminando aí mesmo, para que ele seja escrito aqui com letras de ouro no nosso coração. Essa frase aí, vou repeti-la. Não que por nós mesmos sejamos capazes. Essa é a verdade sobre nós. Interessante, irmão. Imagine, se um irmão estiver orando do seu lado, e contrito diante do Senhor, e dizendo assim: Senhor, eu me vejo tão incapaz. Senhor, eu sou tão miserável. E o irmão do lado fala assim: amém. Aí essa pessoa olha para ele assim: ó, você não, eu posso dizer amém. Não é? Você teria dificuldade ou teria facilidade? Se alguém ouvisse essa oração contrita sua e do lado, amém, amém. Qual que seria seu sentimento interior? Mas, irmão, essa é a mais pura verdade. O que nós somos? O que está escrito nesse versículo? Incapazes. Será que nós temos tido consciência disso? E diante do Senhor nós falamos isso: Senhor, eu sou um incapaz. Romanos 3 vai dizer assim: não há justo nem sequer um. Todos se extraviaram, todos se corromperam e, olha isso, há uma, ou seja, juntamente, se fizeram inúteis. Irmãos, é isso que nós somos, por natureza, inúteis, incapazes. Podemos cooperar com a obra do Espírito Santo, é algo assombroso para nós. E só seria possível de uma maneira: se nós fôssemos, primeiro, readequados, né? Ou adequados como vaso, primeiro. Segundo, habitados por esse obreiro celestial, o Espírito Santo, ensinados por Ele, mudados por Ele, iluminados por Ele, que Ele nos ensinasse as palavras adequadas. Vamos examinar isso na próxima sessão, lindo capítulo de 1 Coríntios 2, palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, nós não temos nada, nós não temos nenhum recurso, nós não sabemos nada das coisas celestiais, nós não temos condições de entrar no mundo da realidade espiritual, sem o Espírito Santo, inúteis, incapazes, inadequados. Isso é o que nós somos. Mas que privilégio, meus irmãos.
espírito de habitação, espírito de testemunho, espírito de liderança, de direção, de ensino. Ele mora em nós. Então, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, que coisa, nem de pensar, de fazer muito menos. Como se partisse de nós. Eu me lembro uma experiência de um querido irmão, vou citar o nome dele porque ele já colocou isso muitas vezes para muitos irmãos, ele é muito querido de todos nós, é o irmão Delcio Meirelles. Você sabe que ele foi um cover do Elvis Presley? Você já ouviu isso? E ele tem uma foto na carteira dele que eu costumo mostrar para muita gente. Até hoje ele tem a foto de quando ele imitava o Elvis Presley. Ele tem uma linda voz, tocava bem o instrumento, arrumava aquele topete assim, imagine isso. E era um cover do Elvis Presley. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, quando o Senhor me ganhou e eu me converti, então eu achei que eu era o Elvis Presley da igreja. Para exercer toda a capacidade musical que ele tinha, toda a voz que ele tinha, toda a performance que ele tinha, agora para o serviço do Senhor. Você está vendo, irmão? Energia da carne no serviço espiritual. É impossível, não é? Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes. Então ele conta isso exatamente com essa intenção. Para que nós saibamos que se o Senhor não tomar isso, até mesmo isso que chamamos de talentos naturais. Sim, o Senhor nos dá talentos naturais, não tenha a menor dúvida. Mas se eles não forem postos, mesmo, não é uma fraseologia, não. É uma realidade. Se eles não forem postos no altar, e a faca foi levantada, como de Abraão para Isaac, em direção a esse sacrifício, esse que foi posto no altar, esse talento, ele é um obstáculo para a obra de Deus. Obstáculo para a obra de Deus. A não ser que ele passe no altar. Isaac seria um obstáculo para a vida de Abraão. A não ser que Isaac fosse para o altar. Não é? Porque ele estava no lugar equivocado, no coração de Abraão. Abraão tinha um lugar equivocado para Isaac. Não é? Então o Senhor diz, coloca esse filho, leva o teu filho, teu único filho, Isaac é quem amas, e me oferece em um dos montes que eu te mostrarei. E que linda aquela experiência, né? Vamos falar um pouquinho dela e depois voltamos na outra sessão aí onde paramos. Quando Abraão sobe aquele monte, meus irmãos, pense sobre isso, diante do Senhor. Quando ele sobe aquele monte com o seu filho Isaac, ele era um homem que certamente cria nas promessas de Deus. Não tenha dúvida. Ele já tinha edificado altares na sua vida, já tinha recebido muitas visitas do Senhor. Já era um homem bastante trabalhado. E ele cria nas promessas do Senhor. Por isso ele subiu o monte, inclusive. Se ele não cresce, ele não subiria o monte. Então ele subiu o monte e teve aquela experiência do altar, que você conhece bem. Agora, quando ele desce o monte, ele não é mais o Abraão que cria nas promessas de Deus. Ele foi além. Ele era um homem que cria no Deus que fez as promessas. Muito diferente uma coisa da outra. Por isso Hebreus 11 vai dizer que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. E o autor vai dizer de onde Deus figuradamente o recobrou. Porque Abraão levantou aquela adaga contra o seu filho. E se conhecemos bem a história, não é? E digamos o espírito da profecia, então você sabe que aquela adaga estava levantada, na verdade, não era contra Isaac. Ela estava levantada contra o coração de Abraão. E ali o Senhor fez a separação. Por isso que ele diz, Abraão, não faças isso. Não é necessário. Porque a adaga já cortou o teu coração. Você já foi separado do teu precioso. Você já foi separado do teu dom. Você já foi separado das minhas promessas. Agora você está unido a mim mesmo. E é isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós, meus amados irmãos. Porque se Ele não fizer, nós iremos corromper tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Corromper as próprias bênçãos do Senhor. Compreende, irmão? Então que o Senhor nos ajude nisso. Vamos fazer aqui um intervalo, depois nós voltamos desse ponto aí. Vamos orar então. Amado Pai, entregamos a Ti esses
assuntos e verdades que têm sido falados até aqui, como crianças, com os olhos levantados e olhando fixamente para Ti, nosso amado Pai Celestial, e Te pedindo que, por Tua fidelidade, não cesse Teu trabalhar nos nossos corações. Apesar de nós, Senhor, nossos trejeitos, nossas manhas, nossas coisas, nossos apegos, nossos pequenos valores, pedimos ao Senhor que não detenhas o Teu trabalho sobre nós, para que de glória em glória nós sejamos transformados. Aplica, Senhor, te pedimos, aplica e explica as Tuas palavras aos nossos corações, pessoalmente e congregacionalmente. Assim nós oramos, confiados, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.